Quero meditar na palavra de Deus para esta noite. O meu texto está no livro de Sofonias, capítulo 3. Eu quero liberar uma palavra para abençoar você. Registrar também a minha gratidão a todos que vieram aqui ontem orar. Ontem 12 horas de orações. Muitas pessoas vieram orar ontem. Eu estou muito feliz com isso. Muito feliz. Eu estive aqui orando. Tinha 4 pessoas aqui orando ao mesmo tempo, e ficou gente orando aqui durante todo o dia. Alguns oraram em casa. Então foi muito bom. Nós não podemos parar de orar, precisamos orar cada vez mais. Então minha gratidão. E à noite nós tivemos um maná, né? Quantos estiveram aqui ontem à noite? Levante a mão. Não tem palavras para descrever o que Deus fez aqui. Foi algo tremendo, tremendo, tremendo. Nós saímos daqui, já era 10 horas da noite. Foi algo sobrenatural. Deus nos visitou poderosamente. Ontem foi o culto que eu tirei só para chorar, irmãos. Chorar diante de Deus. Eu disse para o Senhor, falei, nesta noite é aquela noite que eu vou entregar tudo. E foi maravilhoso. Eu sei que Deus vai preparar outros momentos especiais como o de ontem. Amém? Deus vai preparar. Mas quem não veio, infelizmente, não tem mais, né? A unção de ontem se foi. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Porque a transmissão pela internet é importante para a gente ficar conectado e aprender, mas você perde a unção do lugar, a unção que Deus visita. É importante a gente ter hoje todas as gamas de conhecimento que a gente tem, as nossas ministrações, o nosso canal. Se você for no nosso canal, tem mais de, acredito, de 300 mensagens lá. Não é isso, Felipe? Mais de 300 mensagens. Mensagens sobre tudo. Olha lá. Você pode aproveitar o tanto que você quiser. Mas quando você perde um momento do culto, você perde o ambiente da comunhão. E aí não tem como. Então eu recomendo que você não perca os cultos, porque Deus faz e Deus fala de forma diferenciada. Bom, quero meditar na palavra de Deus. Eu quero ler com você esse texto. É um texto do Antigo Testamento. É um texto diferente, mas Deus me deu esse texto para esta noite. Minha tradução é da NVI e diz assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Agora eu quero que você vá para o versículo de número 13. Versículo de número 13. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Você pode dizer amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente e coração. E eu oro para que o Senhor fale conosco nesta noite, nos abençoando, nos instruindo, nos ministrando. Nosso coração está aberto para receber a tua palavra, Senhor. Fala conosco, abençoa-nos, Senhor. Pai, nós oramos com ações de graças, no nome de Jesus. Todos digam amém. Nesta noite eu quero falar sobre caminhos restaurados, bênçãos multiplicadas. É o título da minha ministração para esta noite. Caminhos restaurados, bênçãos multiplicadas. Todos nós que servimos ao Senhor,
sabemos que Deus abençoa aqueles, né, que lhe agrada. Todos nós sabemos que a fé recompensa. Há uma recompensa, há um galardão para aquele que pratica a fé. E um dos princípios que estão estabelecidos na Bíblia, na palavra de Deus, é o princípio da bênção, ou o princípio do contrário da bênção, que é a maldição. É um princípio que está na Bíblia. E nós precisamos sempre estar nos autoavaliando para saber se os nossos caminhos estão restaurados, porque caminhos restaurados, pensamentos restaurados, emoções restauradas, palavras edificadoras, pensamentos, palavras mexem com nossas emoções. Precisamos saber se essas coisas estão bem ajustadas, estão bem restauradas, porque se isso estiver restaurado, então as bênçãos serão multiplicadas. E nós amamos receber bênçãos de Deus, não é verdade? Mas nós gememos quando a gente está debaixo de maldições, aprisionamentos e dores. E nesse texto a gente tem um relato de Sofonias. Quem era Sofonias? Sofonias era da linhagem real, estava ligado ao rei, ao palácio, e ele profetizou para a cidade de Judá, para a nação de Judá. Mas ele profetizou também para a nação ao seu entorno, para as cidades ao seu entorno. E como ele era do palácio, ele tinha acesso direto ao palácio, porque ele era da família real, e ele conseguia ter uma clareza do que estava acontecendo em todo o reino e nas cidades próximas. Então ele vai falar dos seus dias, dos pecados que estavam acontecendo nos seus dias, e diz-nos os historiadores que provavelmente foi as palavras de Sofonias que tocou o coração do rei Josias, que fez a reforma, que ordenou o culto a Deus, que removeu os ídolos e que fez uma reforma na casa do Senhor, né? Foi ele o profeta levantado por Deus para lançar luz, e certamente que essa palavra dele chegou, né, ao rei que mais à frente assumiu e fez a reforma necessária do culto ao Senhor. Nas palavras de Sofonias ele vai descrever a impureza, a contaminação, ele vai descrever esses pecados, e eu quero me ater apenas no versículo de número 1, porque ele diz assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora. O meu primeiro ponto está aqui, eu quero trabalhar esse primeiro ponto, e ele está, claro, falando de atitudes que geram maldições, de atitudes que produzem maldição, de atitudes que atraem maldição. E a primeira coisa que ele fala é sobre a questão da rebelião. A rebelião pode entrar no coração e a pessoa não perceber que a rebelião entrou no coração. Ele fala de rebelião, e nós podemos nos rebelar contra Deus, nós podemos nos rebelar contra os nossos pais. Há esposas que se rebelam contra o marido, e há maridos que não se rebelam contra a esposa, mas rebelam contra a palavra de Deus. Porque quando o marido está tratando mal a esposa, ele está em rebelião não contra a esposa, mas ele está em rebelião à palavra de Deus, que manda ele amar a esposa. O que é, talvez, no meu ponto de vista, até pior. Que pode ser que a esposa tenha um julgamento mais tranquilo do que o próprio Deus. Você sabe que Deus é severo quando julga. Então,
Sofonias vai falar disso, e ele fala de rebelião. Ele fala que rebelião no coração leva a um segundo pecado de impureza, e nós acabamos ficando impuros, contaminados. E rebelião e impureza vai jogar você num poço, o poço do aprisionamento. Ele diz que rebelião e impureza vai jogar a pessoa no poço do aprisionamento, que a pessoa se torna opressora, oprimida. É uma espécie de cativeiro. Irmãos, e para aqueles que estão vivendo no cativeiro, talvez você diga: pastor, eu não estou passando por nenhum cativeiro. Talvez você não se deu conta, mas às vezes nós estamos em um verdadeiro cativeiro. Eu não sei se você já teve que enfrentar pensamentos perturbadores que te assolam, que te aprisionam, que te amarram, que te arrasta com a força de uma correnteza. Às vezes a mente está aprisionada. Tem padrões dentro de nós que vêm do tempo de cativeiro. Às vezes nós já saímos do cativeiro, mas os padrões do cativeiro criou memórias. Talvez você passou por um tempo de escassez, ou por um tempo de dificuldade, ou por um tempo de doença, e talvez você já até venceu a doença, só que o tempo de sofrimento liberou tanta memória dolorida, que você já saiu da doença. A doença não está mais lá, mas as memórias ainda voltam e aprisionam e amarram. E o profeta está falando disso. Ele diz que às vezes a maldição se perpetua, às vezes a maldição se arrasta por longos tempos. E talvez você diga: pastor, mas em Cristo Jesus as maldições não foram todas quebradas? Foram todas quebradas em Cristo. A Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo foi pendurado no madeiro, se fazendo maldição por nós. Mas o que acontece é que às vezes nós não lembramos disso. Às vezes nós não lembramos disso, e nós continuamos carregando fardos. Às vezes nós estamos debaixo da opressão. E irmãos, nós sabemos que há vários padrões de opressão. Nós não queremos admitir que alguma área da nossa vida não está indo bem, mas às vezes pessoas de fora já perceberam que não está indo bem. Às vezes gente próxima de nós já percebeu que não está indo bem. Às vezes está claro para pessoas bem próximas de nós que aquilo não está indo bem, mas nós não admitimos, porque a gente diz assim: não, eu sou crente, e com certeza isso não está acontecendo comigo. Mas Sofonias estabelece claramente nesse texto, e o ai aí é um ai de sofrimento. Ai da cidade rebelde, da impureza, ai daquele que está debaixo de aprisionamento. E por que eu estou trabalhando com você sobre caminhos restaurados e bênçãos multiplicadas? Porque se nós olharmos para os nossos caminhos e restaurá-los pelo poder do Senhor, então o cativeiro será quebrado, e nós podemos então ser acumulados de bênçãos. Nós podemos dar um passo adiante e vencer as opressões. E é verdade que Jesus já nos deu autoridade contra todos os demônios, contra todos os principados, contra todas as potestades, contra todo o poder das trevas. Você tem autoridade para repreender Satanás, para repreender os demônios. Você tem autoridade para vencer todas as trevas. Mas às vezes, queridos, nós não nos damos conta de que nós caímos. E é uma questão de não se dar conta de que caiu. Às vezes você não percebe que caiu, e às vezes você nem se dá conta que está debaixo de opressão. No Novo Testamento, um texto interessante sobre a parábola do filho pródigo. Os dois filhos
que morava na casa do pai, e o filho pródigo, ele saiu de casa e ele pegou os seus bens, ele foi viver dissolutamente em uma terra longínqua, gastando os seus bens de maneira irresponsável. E diz a Bíblia que os tempos mudaram naquela região onde ele estava, e veio um tempo de grande fome, e ele se encontrou num tempo de grande fome, quando o seu dinheiro havia acabado. E a Bíblia diz que ele foi procurar emprego, e um dos cidadãos daquelas terras mandou ele para o campo apacentar os porcos, e ele desejava comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, ou seja, ele continuava com fome, mesmo apacentando os porcos. E a Bíblia diz que um dia ele caiu em si. E a pergunta é: se ele caiu em si, onde ele estava? Então um dia ele acordou, né? Um dia a luz brilhou de novo. Um dia a mente acordou e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? O que é isso que eu estou fazendo? Que loucura é essa? Na casa de meu pai tem abundância de pão, na casa do meu pai tem cama quentinha, na casa do meu pai tem carinho, tem amor, na casa do meu pai tem provisão, tem bênção. O que eu estou fazendo aqui? A Bíblia diz que ele se levantou e ele voltou para a casa do pai. Esse texto mostra claramente que nós podemos cair em aprisionamento e não se dar conta. Quero lembrar você que ele era um filho na casa do pai, e ele saiu. Pastor, tem gente que a mente pira. Ore para que não seja você. Ore para que não seja você. Mas nós conhecemos um monte de gente e de repente a mente pira e ele está aí, vivendo fora da realidade. É como se ele estivesse dormindo. Sabe o que é isso? O texto vai dizer: aprisionamento. Está oprimido, opresso. E a sequência estabelecida por Sofonias é rebelião, impureza, vai mergulhando no pecado, e cada vez afundando mais no pecado. E o próximo estágio é a opressão, está oprimido. Está estabelecido certinho aqui no texto, com letras bem grandes para a gente poder entender o caminho das coisas. Nada está oculto. E eu quero avançar com você para o segundo ponto, porque Sofonias ele descreve primeiro a situação do cativeiro, e depois ele vai descrever quais foram os sintomas. Nós vamos para o versículo 2, e no versículo 2, Sofonias vai estabelecer qual foi o caminho dessas pessoas. Quais foram os caminhos? Percebe como ele descreve? Primeiro ponto, versículo 2: não houve certamente você está procurando na sua mente aí, e você vai perceber que uma pessoa que está debaixo de cativeiro, está debaixo de opressão, está debaixo de vício, o que acontece com essa pessoa? Não houve ninguém. Ou seja, ele está dentro do seu próprio mundo e ele não liga para o que alguém diz. Agora, Sofonias vai ampliar essa ideia, e ele amplia essa ideia, irmãos. E antes de passar para o ponto 2, eu quero perguntar a você se você tem alguém que é uma referência para você, que você ouve. Se você tem alguém na sua vida que é uma referência para você, que você pode ouvir um conselho e aceitar aquele conselho e seguir aquele conselho. Alguém que você desenvolveu relacionamento de confiança, relacionamento de proximidade. Alguém que você pode chegar e dizer: não, se fulano falar comigo isso, eu vou obedecer. É uma chave de sabedoria que nós precisamos ter. Todos nós precisamos ter alguém que seja referencial para nós, para a gente ouvir a pessoa no tempo da crise. Porque um dos padrões que opera no sistema humano, que leva ele ao fundo do poço, é quando ele não tem alguém de referência para ele ouvir. Então Sofonias vai descrever isso com muita classe, e há uma sabedoria incrível nas palavras dele. Então o primeiro ponto que ele diz, para que essa pessoa chegasse aonde chegou, foi que ele se tornou surdo, não ouve ninguém. O segundo ponto que ele diz é: não aceita correção. Vou fazer uma pergunta aqui nesta noite:
Quantos de vocês gostam de correção? Digam amém. Tem 30 anos, 30 e poucos anos que eu estou no ministério. Eu nunca recebi uma pessoa no meu gabinete para dizer assim: pastor, eu estou precisando de uma correção. Nós não gostamos de ser corrigido. Aqui está o nosso problema. Aqui está o nosso calvário. É por isso que vem a opressão. Nós não gostamos de ser corrigido. Às vezes quando alguém vai nos corrigir, e às vezes aquela correção é até de Deus, imediatamente nós ficamos bravos. Paulo diz que a correção não parece no primeiro momento ser motivo de alegria. Não parece mesmo não. Mas depois, aqueles que aceitam a correção recebem um fruto pacífico dos que por ela é exercitado. Você precisa aceitar ser corrigido. Às vezes a correção vai vir de alguém que é liderança sobre você. Às vezes a correção vai vir de lutas que você está vivendo e você não sai. E você luta naquela batalha e não vence. Luta e não vence. E você está dizendo: que prova é essa? Não é prova, é correção. Deus está te corrigindo. Sanfonias descreve isso. E ele diz que o problema que impede a gente de receber as múltiplas bênçãos do Senhor e que a gente acaba caindo na maldição é porque nós não restauramos o nosso caminho, não restauramos a nossa caminhada, e por isso as bênçãos não são multiplicadas. Ao contrário, vem a maldição. E ele descreve isso nessa sequência: espírito de rebelião, espírito de impureza, opressão. E ele diz que a pessoa se torna surda, não ouve ninguém, e ela também não aceita ser corrigida. Nós precisamos, irmãos, desenvolver um caráter ou um nível de mansidão onde nós aceitamos ser corrigido. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos a quem ama. Deus corrige os filhos a quem ama. Quantos aqui são amados por Deus? Levante a mão. Então eu quero te dizer que Deus vai te corrigir. Se necessário for, Deus vai te corrigir. E bem-aventurado é você quando aceitar a correção de Deus, porque a correção de Deus vai te livrar do inferno. A correção de Deus vai te livrar do inferno. A correção de Deus vai te livrar de cair na mão do inimigo. Então ser corrigido é uma bênção, mas nós não aceitamos. Há 30 e tantos anos no ministério, ninguém nunca entrou no meu gabinete dizendo: pastor, eu preciso ser corrigido. Queremos ser corrigidos, mas nós precisamos ser corrigidos. Agora ele comete um terceiro pecado. Qual é o próximo pecado? Não confia no Senhor. Você percebe que é uma escadinha? Não ouve ninguém, não aceita a correção. Por não aceitar a correção também não confia em Deus. A confiança em Deus fica abalada, a fé em Deus fica abalada, porque ele está vivendo só para si. Ele é o seu próprio Deus. Mas há um quarto ponto que ele também para de fazer. O que ele faz? Não busca a Deus. Então vir à igreja para ele é um peso. Quando o pastor fala que tem 12 horas de oração, ele entra em crise. O culto vai durar 4 horas. E fica desesperado com um culto de 4 horas, porque a nossa geração não está aguentando o culto de 2 horas. Acha o culto enfadonho e demorado, não tem prazer no Senhor, não tem prazer em se aproximar de Deus, não quer se aproximar de Deus, é de natureza endurecida e rebelada. E então as bênçãos não podem ser multiplicadas, porque as bênçãos só podem ser multiplicadas se os caminhos forem restaurados. Se os caminhos forem restaurados, então as bênçãos serão multiplicadas. Mas nós precisamos mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes, para que Deus venha sobre nós e Deus derrame sobre nós a sua bênção.
Então está descrito aqui. E quando você avança nesse texto, eu não vou pregar todo porque não é possível de ministrá-lo todo. No versículo 4 ele diz: seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Irmãos, quando o coração está assim rebelde, nós violentamos a palavra de Deus. Se existe uma coisa que vai deixar Deus bravo com você, é quando você viola a lei dele. A presença de Deus te salva, e a lei de Deus te protege. A presença de Deus te salva, e a lei dele te protege. Toda vez que você submete à lei de Deus, você é protegido. Toda vez que você submete à lei de Deus, você é protegido. Estava conversando com minha esposa nessa tarde sobre a questão daqueles que estavam participando da festa Rave lá em Israel, né? E conversando com uma pessoa ontem aqui na igreja, falando sobre os jovens que estavam aqui, e fazendo um paralelo, essa pessoa disse assim: pastor, que bênção ver os jovens aqui na igreja adorando o Senhor. Eles vêm aqui na igreja, se rendem a Deus, se enchem de Deus, e eles são abençoados, e eles voltam para casa, porque nós sabemos que aqueles que vão para as baladas e para as coisas estranhas, o tanto de coisa errada que acontece, o tanto de coisas estranhas que acontece, e é uma realidade, meus irmãos. Quando nós amamos a lei de Deus e nos submetemos à lei de Deus, nós somos protegidos, somos guardados. Então o nosso caminho restaurado multiplica bênçãos, e são inefáveis bênçãos, livramentos maravilhosos, porque nós estamos na casa de Deus, buscando a Deus, e nós podemos ser felizes fazendo isso e adorando ao Senhor. Mas nós precisamos do nosso caminho restaurado diante do Senhor, das nossas bênçãos multiplicadas diante de Deus, e precisamos romper com o ciclo da maldição, da impureza e da rebelião. Sofonias vai descrever que é o remanescente que Deus está buscando, e claro, ele estava pregando para uma nação completamente ímpia, mas no versículo 13 ele diz: o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eu gostei muito disso. Atos de injustiças que nossas mãos fizeram, que passaram por nós. Às vezes somos servos de Deus, nós cometemos algum ato de injustiça. Somos servos de Deus, mas em determinado dia nós entramos na carnalidade e praticamos injustiça, atos de injustiça. Isso aconteceu comigo. Eu já era servo do Senhor e eu estava na minha editora, e um moço veio na minha editora para produzir um material. O material que ele veio produzir não era exatamente o mesmo tipo de material que eu costumava fazer, mas de alguma forma resolvi pegar aquele material dele para executar. E os negócios não foram bem, e em determinado momento da nossa conversa, as minhas palavras para aquele moço e as palavras dele para mim foram palavras muito carnais, muito carnais. E nós nos desentendemos, e um ato de injustiça foi criado ali. Passou-se os anos, e aproximadamente creio que uns 15 a 18 anos, um belo dia, eu estou em um lugar tranquilo e encontro quem? Esse rapaz. E na mesma hora eu trouxe à memória aquele ato de carnalidade, de palavras duras que aconteceu, e ele veio na minha memória, e eu estava ali perto dele. Eu percebi que ele já havia amadurecido bastante espiritualmente, que ele estava em um outro padrão espiritual, e eu sabia que precisava entrar num caminho de arrependimento e de acertar as coisas ali, e o meu sistema não deu conta de tratar do assunto naquele momento. E eu orei a Deus. Esse rapaz viajou para longe, e passou-se mais uns 3 anos,
e eu tive uma outra oportunidade de encontrá-lo. E quando encontrei, o Espírito estava conduzindo todas as coisas, e ele, sem perceber muita coisa, ele falou algumas palavras que tocou o meu coração, e eu percebi que era o Espírito Santo querendo ajustar palavras, atos de injustiça que aconteceu entre nós. E mais uma vez, meu sistema não deu conta de tratar do assunto, e a oportunidade passou novamente. Então eu orei ao Senhor, e eu disse: Deus, naquele dia eu não tive um comportamento à altura do Filho de Deus, um comportamento de mansidão, de sabedoria, e eu oro ao Senhor para que o Senhor me conceda a oportunidade de reparar esse dano. Tempos depois, passou mais uns 2 anos, Deus trouxe o rapaz à minha presença. O próprio Deus o trouxe à minha presença. Quando ele veio à minha presença, eu disse para ele: hoje eu preciso conversar com você. Eu estava disposto a tratar do assunto. E então eu chamei ele para conversar, e quando eu expus para ele o assunto, o assunto foi tão forte porque ele quis dizer: não, pastor, não sou eu não, o senhor deve estar me confundindo com o meu irmão. Meu irmão é muito parecido comigo, é exatamente igual a mim, o senhor está me confundindo, isso não aconteceu comigo. E o senhor, eu disse: aconteceu, eu tenho certeza que é você. E ele desconversou, e ele não quis aceitar. Ele disse: não, pastor, meu irmão é muito parecido comigo, com certeza esse fato deve ter acontecido com meu irmão, eu não lembro desse assunto. Então trouxe para ele todo o assunto, todo o detalhe, e eu disse para ele: é necessário que eu me acerte com você hoje. Eu quero hoje, diante do Senhor, te pedir perdão pelo meu ato de ignorância, e de não ter sido um homem prudente naquela nossa conversa. E depois de eu lutar bastante com ele, depois de um tempo, ele disse: pastor, de fato sou eu mesmo, mas o senhor não precisava ter feito isso, não há nada entre nós, está tudo resolvido. Eu disse: não, mas eu sou um servo de Deus, e eu quero te pedir perdão pelo meu ato de indelicadeza. Era um dia de carnalidade, e eu quero acertar isso hoje. Então nos abraçamos e choramos. Atos de injustiça que acontecem conosco, irmãos, porque às vezes nós estamos no dia mal, e nós tratamos as pessoas mal, nós respondemos às pessoas asperamente, nós nos comportamos fora da curva, irmãos. Nós agimos fora do padrão divino de humildade e mansidão. E às vezes Deus traz a pessoa à nossa presença para que a gente possa acertar as coisas. E talvez você diga: pastor, se o senhor morresse, o senhor iria perder a salvação por causa disso? Não iria perder a salvação, só que ali tinha alguma coisa que precisava ser restaurada, para que o evangelho seja o evangelho do amor, do perdão e da misericórdia. Que não haja nenhuma mancha, nenhuma mácula, que não haja nada que possa ser nos acusado. O remanescente de Israel vai tratar com as injustiças. O remanescente de Israel, o Filho de Deus, ele vai olhar para o seu caminho, vai fazer uma autoanálise de cada ponto onde ele está errando, onde ele errou na caminhada, e às vezes ele vai fazer uma restituição. Sofonias vai avançar nesse ponto, e depois do ponto e vírgula ele diz: eles não mentirão. Diga comigo: eles não mentirão. A restauração passa por esse caminho de não haver mentira em nossos lábios. Passa por esse caminho de nós não mentirmos. Mas Sofonias vai avançar nesse quesito, e ele diz também: nem se achará engano em sua boca. Sofonias diz: olha, quando Deus está restaurando os seus caminhos,
não achará engano na sua boca. O auto-engano, irmãos, eu não sei se você sabe, mas a nossa mente é capaz de ludibriar a nós mesmos. Às vezes nós estamos tão carnais, somos capazes de nos auto-enganar e dizer, não, aquilo não foi isso não, quando na verdade foi. Você sabe que lá no fundo do coração tinha coisas erradas lá dentro do seu sistema, e você sabe que você precisa acertar isso diante de Deus e diante do Senhor, para que as bênçãos sejam multiplicadas. E tudo aquilo que não é tratado diante de Deus, então pode gerar um ambiente de aprisionamento. Sabe o que vai acontecer quando eu encontrar aquele irmão que tive oportunidade de tratar um dia de descontrole, destempero, não é? Vai ser diferente. Que não haverá nada no sistema, foi tratado. A Sofonias está tratando desse assunto, e eu quero finalizar com essa bênção aqui. Ele diz que quando isso é tratado, quando os atos de injustiça são tratados, quando a mentira é tirada dos nossos lábios, quando o engano é tirado da nossa boca, a Bíblia diz que eles se alimentarão e descansarão. Alimentarão e descansarão. Agora a pergunta é: e aqueles que não trataram do assunto se alimentarão? Se alimentarão. Só que o que acontece? Se alimentarão e não descansarão. Se alimentarão e continuarão com fome. Porque a fome não é a fome de pão, mas é a fome de justiça, de atos de justiça. Agora ele acrescenta uma bênção nisso. Ele diz: eles descansarão sem que ninguém os amedronte. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Ele diz: haverá um nível de descanso, e um descanso tão confortável, tão protetor, tão abençoador, que você vai se alimentar e descansar. E outra coisa, pode vir demônio, pode vir obra de feitiçaria, obra de macumbaria, pode falar o que quiser contra você, não te amedronta, você vai estar de pé, vai estar seguro, porque você sabe que seus caminhos estão restaurados diante do Senhor, diante de Deus. Você sabe que a sua vida está em dia diante de Deus, então você não vai temer o inimigo. Mas eu poderia passar horas aqui pregando sobre isso, mas eu quero ler apenas o versículo de número 15. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. Sentença anulada. A sentença era de morte, mas agora Deus anulou a sentença de morte, e Deus estabeleceu vida. A sentença era de maldição, mas agora Deus anulou a sentença de maldição, e Deus estabeleceu bênção no lugar da maldição. Aleluia. Caminhos restaurados, bênção multiplicada. Caminhos restaurados, bênçãos multiplicadas. Caminhos restaurados, bênçãos multiplicadas. Aleluia. E aí o Senhor vem, e o Senhor se brada no nosso meio, né? E aí nós podemos saltar e dar brados de alegria. E não é uma alegria fugaz, é a alegria que vem do Senhor. Coloque de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Deus quer anular a sentença que é contra você. Deus quer fazer os seus inimigos retrocederem. Ele quer liberar a bênção dele multiplicada sobre você, para que tudo dê certo na sua vida. Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite para te abençoar e para mudar a sua história. Eu quero que você coloque a mão no coração. Quero orar com você. Ore comigo, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite
é entregando os meus caminhos ao Senhor. E eu declaro no mundo espiritual que o Senhor me perdoe por todas as injustiças, por todas as mentiras, por todo o engano. Que o Senhor me perdoe por esses pecados, que toda impureza seja purificada nesta noite por causa do sangue de Jesus. E eu declaro agora, pela palavra de Deus, eu uso a autoridade da palavra de Deus, e a palavra de Deus nesta noite me garante que o Senhor anulou as sentenças que são contra mim, e o Senhor transformou as maldições em bênçãos, porque os meus caminhos estão restaurados diante de Deus. Eu oro agora, Senhor, declarando o teu governo, tua sabedoria, tua graça sobre a minha vida. E eu declaro no reino do Espírito que haverá um tempo de descanso e refrigério, descanso e refrigério pela boa mão do Senhor em minha vida. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Adore, adore, adore.